Ufa! Estamos chegando para mais uma live, a live pós-jogo, depois dessa vitória nos pênaltis da Sociedade Esportiva Palmeiras contra o Corinthians. E foi no sufoco, hein? Foi no sufoco. O Corinthians conseguiu chegar ao gol de empate. A gente vai falar muito sobre isso. Olha, vamos lá com o nosso José Roberto Lucas, o Zé Boquinha, porque ele já... Pessoal, se quiser entrar na live, pode participar aí com a gente. Vamos falar muito desse campeonato do Palmeiras, dessa vitória que foi no sufoco. Boa noite, Zé. Um abraço para você. Que bom tê-lo mais uma vez aqui com a gente para mais uma live, Zé. Boa noite. Boa noite, Maurício Rossi. O inesperado quase aconteceu, né? Quase, hein, Zé? Quando o Palmeiras sofreu o pênalti, eu lembrei de uma frase criada pelo Vanderlei Luxemburgo, que ele já falou várias vezes. O medo de perder tira a vontade de ganhar. E foi o que aconteceu com ele a partir de 15 minutos do segundo tempo. Se ele vai para cima do Corinthians depois do gol, ele goleia o Corinthians. O Corinthians perdido em campo completamente. Aliás, perdido o jogo inteiro, né? Eu nunca vi um time tão desarrumado do meio do campo para frente. Do meio do campo para trás, até que é um time que se defende razoavelmente bem. Mas não tem saída nenhuma para o ataque. É uma coisa absolutamente vergonhosa. Aliás, o jogo foi vergonhoso, né? Eu não vi o jogo da quarta-feira, mas segundo os relatos de vocês, foi um lixo. Esse aqui foi 2 lixos, né? Porque não aconteceu nada no jogo. Não aconteceu nada. O Palmeiras teve uma chance no primeiro tempo, perdida pelo William, porque era a bola para ele dar um tapa na bola, ele encheu o pé, e não foi nem defesa do Cássio, a bola bateu no Cássio, que estava voltando para o gol. O Corinthians teve uma chance, foi impedimento do jogo, no erro do Zé Rafael, que vai atrasar a bola e lança o Luan. O Luan, que se eu fosse diretor do Corinthians, eu mandava fazer um exame de laboratório nele, porque ele deve ter algum problema sério, né? Uma giarda, alguma coisa assim esquisita, porque eu nunca vi um cara tão morto em campo como o Luan, né? É um toquinho para cá, um toquinho para lá, acerta os passes laterais, mas toda vez que vai jogar em profundidade não acontece nada, não cria, não tem energia para jogar, e fica um peso morto dentro do time, né? Um Corinthians que entrou só para se defender, como tem feito sempre, tomou o gol, aí o Palmeiras foi dando campo, mas mesmo assim o Corinthians não criou absolutamente nada. Nada. O segundo tempo do Corinthians foi morto. Foi chegar até na área e perder, chegar e perder. Como eu disse, se o Palmeiras vai para cima, pressiona o Corinthians depois do gol, faz 2 ou 3 gols em seguida. Não tenho a menor dúvida disso. Um jogo realmente muito ruim para uma final de campeonato, que era o esperado, né, Maurício? A gente sabia que, já falamos desde que o campeonato recomeçou, que ia ser nivelado por baixo. Ainda disse que em 2 jogos o Palmeiras era favorito. E cumpriu isso, né? Foi um pouquinho melhor. Ô Zé, deixa eu dar boa noite pro pessoal que está entrando aqui. O Serginho Carnevale, o Fernando Esteves, o Gustavo Bagnoli. O Gustavo é filho do Ademir Gonçalves, até falei que a gente ia contar essa história aqui, né? Como eu coloquei meu post lá, a live antes do jogo com o Luiz Pereira, um dos maiores zagueiros que eu vi. Eu vi pouco até do Luiz, mas vi ainda, né? E depois do jogo, a live com um dos grandes zagueiros que colocou o Ademir Gonçalves no banco, né, Zé? O grande zagueiro fica por sua conta, né? Eu mandei até pro Gustavo, né? Isso aí, falei, nós vamos brincar com teu pai aí, vamos tirar um sarro nele. A verdade é que o Ademir quando eu joguei, o Ademir era mais novo, então ele era um garotão. Nós temos uma diferença aí de idade de uns 3 anos, ele tinha 17, eu tinha 20. Mas ele já batia uma bola redondinha. Eu joguei para ser mais velho. Tanto é que a gente tem um acordo, eu e o Ademir, né? Eu falo que ele era meu reserva, e ele fala que quando ele entrou no time eu mudei de esporte. Eu fui jogar basquete, que foi a tendência natural. O Ademir foi um cracaço, campeão com o Corinthians em 77, esteve no jogo do que você e o Luiz Pereira falaram, de 74, quando o Palmeiras ganhou. É ele que tenta travar o Ronaldo na hora do chute, né? O Leivinha ganha de cabeça do Brito, e o Ademir é que vai na bola que o Ronaldo acerta meio de sem pulo para fazer aquele 1-0. Talvez é uma das últimas passagens do Rivelino, né?
Agora, se você comparar os dois times de 74 com os de hoje, dá vontade de chorar, né? Nossa Senhora. Pô, Edu, Ademir Pois da é. Guia, Leivinha, Luiz Pereira, do outro lado o Rivelino, Brito, o Ademir mesmo. Hoje eu vou te contar, viu? Futebolzinho. O Corinthians não tem time, cara. O Corinthians vai jogar um brasileiro, a gente já falou isso desde aquele 1-0 contra o Palmeiras, que foi achado. O Corinthians vai jogar um Campeonato Brasileiro daquela maneirinha Tite e Carille, né? Se fizer um golzinho, tá bom demais, segura aqui atrás e vê o que acontece. Mas Uma coisa horrorosa. Não eu tem posso te banco, falar, né? O Zé? Palmeiras entra com o Lucas Lima, entra com o Gustavo Scarpa, entra com o Rafael. O Corinthians entra com o Michael, que coitadinho, não sei o que está fazendo ali. Entra com aquele Everaldo que eu vou te contar, né? Se botar uma parede na linha de fundo, ele vai bater na parede, ele não consegue parar. Não fez absolutamente nada. Aliás, foi uma troca péssima no intervalo do Thiago, porque o Matheus vinha jogando o que tinha que jogar, e o Matheus cobria melhor a lateral. Tanto é que o gol sai por aquele lado onde o Matheus estava marcando. E o Danilo Avelar, que não salta de cabeça, né? Nunca vi um zagueiro ficar parado esperando o cara saltar por cima dele. O zagueiro toma iniciativa, mesmo que não seja para chegar na bola. Você salta em cima do atacante, e eu já Tira ele falei pra isso, jogar. inclusive, aqui, né? Que é uma coisa que se habitua no basquete, né? Antes de ir no rebote, você bater no cara que você está marcando, para tirar a velocidade dele. É ir no cara que não vai acontecer nada, não é pênalti, não é nada, ele tromba, é de costa, né? Ele dá um passo para trás, dá uma trombada no jogador, tira aquele segundo importante do cara chegar na bola. O cara não faz isso aí, vai ser quarto zagueiro no inferno, né? Quarto zagueiro para dar bico para frente, qualquer um joga, né? Agora, quarto zagueiro como eu, Ademir Gonçalves, a gente saia jogando. Tem uma Então, passagem curiosa do Ademir, viu? Já que nós estamos falando dele, foi campeão com o Corinthians, fez um sucesso danado, principalmente em São José. Até hoje o Ademir é muito comentado lá. ídolo. E ele foi para o 15 de Piracicaba em 68, quando ele saiu do União Barbarense, começou a desenvolver a carreira dele, e foi jogar como volante no 15 de Piracicaba. Então, quando a gente se encontra lá nos nossos almoços, uma vez por mês, a gente tem um almoço, agora com a pandemia nós estamos longe, aí reúne a velharia toda lá para contar as mesmas histórias e cada dia mais engraçada que antes. E ele falou, quando eu jogava contra os 5 grandes, eu fatalmente era expulso, porque Palmeiras era Ademir da Guia, São Paulo era Pedro Rocha. Pedro Rocha, o Corinthians era Rivelino, a Portuguesa era o Enéas e o Santos era o Pelé. E eu tinha que marcar homem a homem esses caras. O técnico botava eu para marcar homem a homem, todos eles. Eu não tinha jeito, cara. Eu tinha que parar na chuteira. Não tinha outra e eu, invariavelmente, tomava. Não tinha cartão, mas eu era expulso. Então, o Ademir, que é um companheiraço nosso, né? E eu mandei isso para o filho dele e falei, vamos falar muito do teu pai, que foi um baita jogador de futebol, um dos grandes jogadores da história do futebol de Santa Bárbara. Né? Nós tivemos Oswaldo Vital, campeão com o Grêmio, Tardelli, campeão com São Paulo. Nós tivemos Mazolinha, Wilson Gotardo, foram campeões com o Botafogo. O Gotardo é um que mais títulos ganhou, né? Ganhou o Sul-Americano, ganhou o Brasileiro, brasileiro com o Cruzeiro, brasileiro com o Flamengo, enfim. E 2 caras que saíram da rota, né? O César Cielo e o Zé Boquinha, né? Que ganharam de outra maneira, com outro esporte, né? Somos todos de Santa Bárbara com muito orgulho. Ô Zé, você estava falando sobre sobre o zagueiro Ademir Gonçalves, aí o filho dele chama Gustavo, e o outro Gustavo que me chamou a atenção no jogo de hoje, aliás, para mim estava sendo o grande destaque do jogo hoje pelo lado do Palmeiras, que não teve muito, né? Mas o Gustavo Gomes estava bem de cabeça. A bola vinha pelo alto e ele estava indo bem. E depois, no último segundo, o cara parece que perde a cabeça e em um segundo ele sai dele e faz um pênalti bobo, né, Zé? Maurício, dá um carrinho dentro da área, tem dó, né, cara? Você sai acompanhando o cara para tentar travar, atrapalhar. Você nunca dá carrinho dentro da área. Não existe isso, né? Foi uma pichotada dele que quase entrega o título para o Corinthians, né? É que o Corinthians, além de ser um time ruim, não tem nem cobrador de pênalti, né? O time do Corinthians vai chutar o Michael, que é a reserva do Wagner, é um lateral fraquíssimo, que não devia nem estar lá. Vai chutar o cara, né? Aí vai chutar o outro. Sei lá, tem umas coisas no futebol que eu não consigo entender, né?
Ô Zé, você é muito americano. O cara ele chama Michel, pô. O Michael é lá dos Estados Aí Unidos. eles falaram Michael o jogo inteiro aí. Então, sei lá. Ô, ô, Michael Michel, ele poderia fazer outra coisa na vida, menos jogar no Corinthians. ô Zé, olha, os palmeirenses estão felizes da vida. Tá entrando tanto palmeirense aqui, ó. Deixa eu dar um abraço no pessoal. O Carlos Santos, esse é Santista. O Carlos Santos, que é o Carlítio. Domênico Casaletti. Com esse nome, o que você acha, Zé? Ah, esse é Você torce para corintiano. a portuguesa. Não, mas é corintiano. Por incrível que É pareça, é corintiano? corintiano. Esse é Mas o nosso Corinthians presidente. também vem de italianos, né? O Corinthians é formado por uma colônia italiana, né? Tatuapé, né? Tatuapé, você sabe, você conhece bem, né? Então, eu tô por Italiano para aqui. burro. Eu tô por aqui. O Zé, então, o Mauro aqui também, o Abelardo Pacheco, Maurício Zambelli. Esse está aqui lá em Catanduva. Esse é fanático, torcedor do Palestra. Pedro Sartori Pedrosa. Esse é um garotinho palmeirense. A Ana Lúcia Lima, hein, Zé? Ana Lúcia tá aí, beijo para ela, tô com saudade dela. Beijo para ela. O Sean Peterle, que é o Alexandre, também palmeirense. Francisco Palitos, Ó, esse Silvio Luiz Dantas é de Londres, viu, meu filho? Ele tá mandando. Mora em Londres. de É de Londres. Uberlândia, um grande amigo meu da época que eu fui técnico em Uberlândia. E hoje ele mora em Londres, já está há muito tempo lá em Londres. Um beijão para ele. Legal. Ele tá falando qual o resultado de hoje. Talvez, acho que é palmeirense o Silvio, né? Eu não sei se ele é palmeirense, não. Deve ser, né? Ô, Zé, e assim, o Luxemburgo escalou, porque você falou, você não viu o jogo na quarta-feira por causa do teu outro trabalho que é o basquete, teu outro trabalho, né, que é o teu trabalho hoje, né? É, você estava lá no basquete e não deu para acompanhar o jogo, lógico que você soube depois, viu alguma coisa. Mas eu garanto para você que foi muito, muito, muito pior na quarta-feira. Hoje ainda teve o nervosismo, porque chegava, hoje terminava mesmo o campeonato. Então teve um pouquinho a mais, um lance ou outro, teve gols. Mas você acha que o Luxemburgo, pelo lado campeão, escalou mal a equipe? Tem jogadores no banco que podem sair jogando? Devem? Não, eu acho que não. Eu acho que ele entrou praticamente no esquema 4-3-3, né? Com praticamente três volantes, né? De contenção, para segurar a coisa no primeiro tempo, né? Para o segundo tempo vir com os jogadores. E tanto é que ele já fez as trocas no intervalo que mudaram o jogo. Então eu acho que ele foi cabeça. Eu acho que taticamente ele funcionou bem. Ele entrou arrumado, não vou tomar susto, vou segurar, sei das limitações do time do Corinthians. Eu não preciso sair matando o Corinthians, que a gente pode naturalmente fazer um gol nessa situação de decisão de campeonato. E no intervalo ele já mudou a cara do time do Palmeiras, já tirou um dos jogadores que estavam jogando como volante, já adiantou, entrou com o Rony, que é bem ofensivo, um jogador que procura a linha de fundo e vai para cima, e vai chegando, e chegou, e ganhou. Né? Eu acho que com tudo que aconteceu, seria até uma injustiça se o Corinthians tivesse ganho, porque o Corinthians não fez por café, cara, vou te contar. Foi aquele lance do Jô no primeiro tempo, foi um erro do Palmeiras, que o Luan bota o Jô entra impedido e faz o gol. Foi o único lance do Corinthians assim, de gol. Mais nada, mais nada. O Palmeiras também não teve. O Palmeiras também não teve. Não Teve o do teve. William, que poderia, se ele dar um tapa na bola, em vez de dar que fechar o olho e encher o pé, ele já teria feito o gol ali do título. Não fez muita coisa também, não. Mas o time do Corinthians é muito reduzido, é um time limitadíssimo. Você não tem nenhum cara que possa mudar a cara do jogo. Entrou Everaldo, entrou Aros, entrou Cantídio, não aconteceu nada. Por quê? Porque o Corinthians não tem ataque. É o Jô isoladão lá na frente, dando trombada com o zagueiro, não chega uma bola para ele. A única que ele conseguiu pegar o jogo inteiro foi a do pênalti, que não foi nem passe, né? Foi um bate e rebate ali dentro da área, que ele pegou a bola e cortou, e o Gustavo fez a pichotada de dar uma voadora nele. O único lance que o Jô teve, além do gol anulado, legitimamente anulado, foi esse lance aí do pênalti. Então é um time que não tem ataque. O Luan fica no meio do campo, ele não entra na área. O Luan não entrou na área uma vez, o jogo inteiro. Ele está com medo de entrar na área. Por isso que eu estou dizendo, ele está com uma inapetência terrível. Ele deve estar com algum problema físico, sério. Ele não tem força. Não tem força para chutar. Ele era um cara que chutava, fazia gol de fora da área no time do Grêmio. É um cara que entrava tabelando pelo meio com velocidade. Ele só fica no mané ali, toca para cá e toca para lá, chega, faz uma tabelinha aqui, uma tabelinha ali e não vai atrás.
Então é o tipo do cara, ou a camisa está pesando, o que não seria normal, porque a camisa do Grêmio também é tão pesada quanto a do Corinthians. O Grêmio também é um baita ganhador. Tudo bem que o Corinthians tem uma torcida maior a nível de Brasil, mas não importa. Jogar um Grêmio, um Grenal é do tamanho de jogar um Corinthians de Palmeiras. E ele arrebentava quando estava. Agora aí ele não está jogando, quer dizer, ele não está procurando jogar nem perto daquilo que ele jogava. O Ramiro é outro jogadorzinho também, que não serve para nada. É outro que não é nada, não chuta, fica marcando, dá uma rasteira aqui, outra rasteira ali. Então são jogadores que estão fazendo número dentro do time do Corinthians. O Corinthians tem uma defesa razoavelmente boa. Eu não sei porque esse Sid Clay não é titular, porque o outro menino é muito fraquinho, Carlos. O Fagner machucou, aí entra o reserva dele que não serve para nada. E os dois zagueiros, esse Danilo Avelar, melhor ele voltar para a lateral esquerda e o Corinthians botar um zagueiro ali, porque ele também não me convence como quarto zagueiro. O Gil faz o que pode, e o goleiro pouco apareceu também hoje, né? Não tiver uma grande defesa do Cássio, a não ser o chute em cima dele do Willian. Então, dois times que acabaram o campeonato numa mediocridade danada, né? Se dá uma nota para esse jogo, é uma nota 4. Não dá nem para se dar 5 para esse jogo. Ele tão medíocre que foi. E foi tudo igual, né? Posse de bola, não aconteceu nada. E não dá para ficar culpando também o tempo parado, a quarentena, né? A pandemia que deixou, porque já deu para pegar um pouquinho de ritmo, né, Zé? Essa desculpa já não cola mais, né? Não, eu já disse outro dia, né? Como aquela desculpa de quando chove, né? Chove muito, aí o time que perde fala, a chuva nos atrapalhou muito. Aí você fala, mas só choveu de um lado do campo. Do outro lado, não, estava um sol quente danado, o outro time jogar melhor. A pandemia igualou, nivelou por baixo. Isso a gente tem que considerar. Tecnicamente, deu uma nivelada por baixo em todos os times, tanto é que o que aconteceu nesses finais aí não era inacreditável. A Ponte Preta, que ia cair, se classificou para a fase do mata. O Guarani, que estava classificado, ficou fora, que estava jogando um futebol redondíssimo. Então, o Corinthians mesmo, né? O Corinthians estava correndo o risco até de cair, né, de divisão, porque estava mal pra caramba. Acabou entrando, classificando, ganhando 3 jogos seguidos. Então, essa nivelada por baixo é que fez o campeonato ficar desse jeito. Agora, uma coisa é isso aí, a outra coisa é a falta de competência, a falta de vontade, a falta de você criar, de você ir para cima. De você acreditar, e já falei isso antes, de acreditar que você pode driblar o back e ir para dentro. Ninguém tenta isso mais no futebol brasileiro. É algo insuportável. Insuportável para quem vê futebol há 60 anos como eu. É insuportável. Você falou aí de Luiz Pereira, teve aí, é o maior zagueiro artilheiro do Palmeiras. Por quê? Ele tomava a bola na intermediária e partia para o ataque. Ia para cima. Ele era liberado para isso. E o cara, o volante, voltava para cobri-lo. Não tinha problema nenhum. O cara pode ir embora, tomou a bola, vai embora, porque você lá no ataque é melhor que muita gente. E ele ia e fazia os gols. Hoje, qual é o zagueiro que vai para o ataque? Ninguém, cara. Ele não tem nem competência para isso, né? Ô Zé, sobre o Luan também, na quarta-feira, ele fez até um bom primeiro tempo. Por incrível que pareça, o jogo estava ridículo, assim, mas ele apareceu para o jogo. Aí eu percebi, no segundo tempo, como é que o cara volta para um segundo tempo? Aos 20 minutos do segundo tempo só, em 20 minutos ele não tinha aparecido no jogo, ele deu o primeiro toque na bola com 20 minutos. Se escondeu o tempo todo. Então é um cara mesmo que, é o que você fala, precisa ser estudado mesmo, não é possível, né? Não tem explicação, né? Bom jogador? Claro que é bom jogador. Pode jogar mais? Claro que pode jogar mais, mas tem algum problema. O que é? Não está gostando de jogar aqui no Corinthians? Não quer jogar no Corinthians? Beleza, então vamos procurar um time para você ir embora. É isso, a porta da rua, a serventia da casa. Minha mãe falava para mim toda vez que eu fazia birra quando eu era criança. Ela falava, a porta da rua, a serventia da casa, pode ir embora. Aí eu ficava quieto. Então, ou o cara joga ou não joga. Ele está jogando numa posição que ele tem que ser o pêndulo do Corinthians. Ele está com a número 7, mas é o número 10 do Corinthians. Ele é o cara que tem que pegar a bola, armar o jogo e junto com a bola e fazer o jogo chegar e entrar na área, fazer gol. Ele tem que participar do jogo ativamente. Ele não tem força. É claro de se ver isso. Quem jogou bola, quem acompanha isso há tantos anos, quem foi técnico de outro esporte, como o basquete, por exemplo, como sou, você vê, olho clínico você conhece, você vê quando o cara está com disposição ou não. Então alguma coisa está errada com o Luan que precisa ser consertada.
E não adianta você, o cara é profissional, tem que jogar. Não, às vezes ele está com problema psicológico. A Covid pode estar atingindo ele, ele pode estar com medo danado de ter uma dividida, de acontecer alguma coisa com ele. Então, é sentar com o cara. Essa hora o técnico tem que ser psicólogo, tem que sentar amanhã com o cara e falar, menino, vem cá, senta aqui. Senta no meu colo aqui, vamos conversar. O que está acontecendo? Problema em casa? Problema fora de casa? Eu não me lembro se eu falei isso aqui nas nossas lives, mas eu tinha mania de chegar antes que todos os jogadores dos meus treinos, todo dia, eu chegava antes, sentava na mesa ali, né? E ficava vendo os jogadores entrarem para o treino. E ficava olhando para o semblante de cada um. Eu tinha essa mania de fazer isso. Como é que estava o semblante do cara? Tinha aquele cara que sempre entrava esperneando. Zé, né? Sabe, cara, aí tem um dia que aquele cara entra com a cabeça meio baixa assim, não fala nada, e vai para o vestiário. Era fatal, cara. Quando ele entrava na quadra, eu já chamava ele na mesa e falou, cara, você está com algum problema? Por quê? Não, porque eu estou vendo você meio... Zé, meu filho teve dor de barriga, eu não dormi a noite inteira, ou qualquer coisa assim. Eu briguei com a minha mulher, ou eu estou com uma dor, com a unha encravada. Sei lá, o cara sempre tinha alguma coisa. Era impressionante como é que eu conseguia perceber isso, porque eu tinha essa preocupação de ver o time inteiro legal. Não é só o cara tá lá, está com um problema em casa, vai ter que treinar, querer um leão. Não, ele está com um problema em casa, vai treinar menos. Vamos dar uma maneirada nele hoje. Então, eu acho que isso faz parte do técnico. O técnico tem que ser isso. Eu sei as grandes histórias que eu vi, e o Luiz Pereira falou hoje o nome dele, que para mim, sem ser um técnico muito tático, eu vi muito ele dirigir. É claro que não tive nem conheci ele de perto, mas eu acompanhei o trabalho dele desde 54, quando o Corinthians foi campeão do quarto centenário. Brandão. Que para mim foi o maior técnico, ganhador de título em todos os grandes, o Oswaldo Brandão. E o Pereira falou disso, da preleção dele, que foi curtinha e grossa, né? Nós somos melhor que eles. Trate de entrar lá e ganhar o jogo, senão os caras vão falar que vocês estavam vendidos. E fechou a porta e foi embora. Pô. Quer dizer, ele era um psicólogo, Oswaldo Brandão, e tanta gente que jogou com ele fala disso. O próprio Ademir Gonçalves, que a gente está falando dele, que foi campeão em 77, era o Brandão, técnico do Corinthians, na final com a Ponte Preta. Que ele era mais psicólogo do que técnico. Ele era um cara que sabia o que estava acontecendo na cabeça do jogador, era meio paizão com o pessoal. Tinha jogador, às vezes, estava com um problema financeiro, ele emprestava dinheiro, e às vezes ele se metia até na vida conjugal do cara, ia falar com a esposa, ia para casa do cara, almoçar com o cara, sentar com a esposa, ver o que está acontecendo. Então, isso é coisa do passado. Você vai falar, não, Zé, mas isso é do tempo que amarrava cachorro com linguiça, né? Tudo bem, mas não é. Hoje você não precisa de um psicólogo, de um psiquiatra. Cara, eu tenho um amigo meu, muito amigo meu, que eu encontrei com ele ontem aqui. Eu fui no supermercado, depois fui fazer uma fezinha na loteca e encontrei com ele, grande amigo meu. A esposa dele é psicóloga. Ela disse que agora, tempo da pandemia, ela numa semana, ela arrumou 30 clientes. Ela teve que dividir trabalho com um monte de gente, 30 clientes só numa semana, por causa da pandemia. Que tá todo mundo ficando virado, cara. O eixo está virando. É complicado. Eu saio aqui, às vezes, de casa com o carro, fico 15 minutos andando do carro. Vou para cima, para baixo, entro em algum lugar, tomo um café, assim, meio rápido, e volto para casa. Eu não posso sair, eu tenho meus problemas de saúde, eu sou daqueles caras do grupo de risco mesmo. Mas não dá para aguentar, cara, é complicadíssimo, e está todo mundo assim. Por que o jogador não está? O que ele é, super-homem? Você acha que o jogador vai para o jogo e não vai pensando na Covid? Pô, eu posso pegar, alguns voltam para casa e vou passar para minha família. Tudo isso passa na cabeça de todo mundo. Então é muito complicado. Mais do que nunca, hoje você tem que ter um departamento, uma comissão técnica voltada para isso. Não só o psicólogo do time, mas todo mundo discutir esse tipo de ação. Você vai ter um campeonato brasileiro aí puxadíssimo, que não deveria ser da forma que vai ser, eu já falei isso aqui, deveria ser um campeonato dividido em regiões, deviam mudar um pouquinho, só esse ano, pelo menos, para você não viajar muito, você ter distâncias curtas, sabe, um voo só de 1 hora. Hoje você tem que sair do sul para ir jogar em Fortaleza, às vezes com 1 ou 2 escalas, da maneira que está a aviação, capaz você não tem voo direto. Aí você vai para o aeroporto, faz escala, troca avião.
Sabe, tudo isso, cara, a cabeça da gente não é fácil, não. A cabeça do ser humano é difícil. E falando do. O Luan chegou a ser infectado pela Covid, né? Ele foi um dos jogadores do Corinthians que ficaram aí, fizeram a quarentena, ficaram afastados, né? Por causa do. Teve que cumprir os dias dele lá fora, isolamento. Mas no caso dele, eu acho que ele é um cara que se desliga mesmo durante o jogo, é um cara que some mesmo. É o caso do Luan. Agora, falando dos treinadores, é difícil, né? Você tá na pele do Thiago Nunes, é bem mais difícil do que da do Luxemburgo, né? Você olha para trás ali no banco, o que você vê lá no Corinthians? É difícil. O Corinthians vai ter que contratar para esse brasileiro para não passar vexame, hein? Porque tá muito limitado o grupo. Por incrível que pareça, o Corinthians só tem um bom reserva, né? Que é o goleiro, né? O Walter. O Walter. Exatamente. Esse apareceu no União Barbarense, né? Você sabe, né? Por isso foi Sim. contratado no União Barbarense. A última vez que o União disputou um campeonato de ponta, ele foi o melhor jogador do time e o Corinthians foi contratado. Mas não é de Santa Bárbara, não. E é o único cara bom que tem lá. Quando o Cássio machuca, ele entra, não tem problema nenhum, ninguém fica preocupado. O resto é o resto da raspa, não tem mais nada. E não tem dinheiro para comprar e está devendo uma barbaridade, não vai ter renda. É uma situação caótica, cara. O cara que assumiu o Corinthians aí, que foi eleito presidente, eu não quero ser não, viu? E tem nego brigando de tapa para ser presidente. Eu não consigo entender isso em futebol. Tá numa nhaca desgraçada, dura, e o nego tá brigando para ser presidente. O que o cara vai achar? Petróleo? Pô, ele acha que vai furar a fazendinha lá e achar petróleo? Petróleo já não tá valendo muita coisa hoje. Por que será, né, Zé, que eles querem tudo? Por que será? Eu sei, viu? Eu sei, Maurício. Eu sei. Não posso contar porque não tenho nada de prova, assim, mas vi muita coisa. Mas é sempre bom, né, ter um carguinho lá. Ô, Zé, mas no lado do Palmeiras, lá do campeão, o goleiro é muito bom. Agora, o lateral direito, ele se acha, né, também. Marcos Rocha, primeiro tempo, ele dá uma entregada ali, que se eu sou o técnico dele, já tiro na hora. Muito mascarado, quer dar um toquinho de lado, não é? O que você acha do... Olha, o elenco do Palmeiras é bom, mas tem alguns que... O Marcos Rocha é um jogador experiente, pelo menos, né? Ele é um jogador limitado. Só para dizer, chegar para ele e falar, joga arrozinho com feijão, não tenta inventar. Aí ele vai bem. A dupla de zagueiro é ótima. Eu acho que o Felipe achou o lugar dele definitivamente, porque ali ele não pode dar pontapé, já falei isso antes. E é um jogador que sai jogando, faz lançamento, e é um cara que sabe jogar, e hoje não perdeu uma viagem, todas ele chegou bem. O Gustavo é ótimo jogador, mas fez uma pichotada na hora do pênalti, o tipo da coisa que você não se faz nunca, né? Nem que você escorregue, você consegue dar um pênalti daquele. O lado esquerdo é Mané Mendes. Esse jogador é um jogador voluntarioso, mas chegou dando pontapé no Fagner 2 vezes, podia ter tomado cartão. Bom, enfim. Fez a parte dele, é um jogador voluntarioso. Esse menino É melhor Patrick, que o outro, é melhor que o outro. É melhor que o outro. O Barbosa é fraquinho, fraquinho. Não é jogador para Palmeiras. Esses dois meninos do meio do campo vão dar caldo, principalmente esse menino, o Patrick, depois de fazer o gol hoje do título, né? Meter um pênalti lá onde a coruja dorme. Foi muita personalidade dele ir para a bola, enfiar o pé e fazer o gol decisivo. Então isso vai dar muita moral para ele. Ele que fez uma partida muito boa. Ótima partida. Só para falar desses dois, já pegar esse gancho, eu acho que o Luxemburgo, tudo bem, o técnico dá moral para jogador, dos dois jovens, mas ele insistiu na bola parada com os dois, ele estava insistindo já no outro jogo e não estava dando certo. Quando ele já teve outro jogo, que teve umas 3, 4 bolas para fazer o cruzamento, não deu certo, o Palmeiras não treinou nesses dias nada diferente. Isso me chamou a atenção, isso. Ele pôs os dois novamente para ir fazer cobrança de falta e parece que não teve treinamento. Isso que queria ouvir o Luxemburgo falar isso, mas são bons jogadores. Eu gosto, por enquanto, eu estou gostando mais do Patrick. Pode ser que treinou bem, né? Acertou na hora do treino, chega lá no jogo, a bola ficou um pouco mais pesada, né? Você tem que considerar que são dois garotos disputando um título. Sim. E um título de 100 anos, de mais de 100 anos de tradição, né? Então, quer queira ou quer não, pesa, cara. Mas os dois são bons jogadores. São bons jogadores.
principalmente o Patrick, que é mais de desarme e tal, é um jogador muito rápido, muito ágil, e mostrou nesses jogos aí que tem personalidade. E o outro menino, que é menino, o Gabriel Menino, ele altos e baixos, ele fez até um começo de jogo razoável, depois ele sumiu. Tanto é que o Luxemburgo o tirou no intervalo, porque percebeu isso aí, entra o Bruno Henrique, o time fica mais ofensivo. Porque o Gabriel Menino acabou não fazendo a ligação que tinha que ser feita. Mas são jogadores que têm que ser prestigiados. E o Ramires, melhorou para você, Zé? Quem? O Ramires? Não, Ramires é ex-jogador. 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 Ah, e aí Ramires você tem... é para ir para um time menor, para jogar no time pequeno. Né? Palmeiras não. Hoje Com todo o respeito pela carreira dele. O ataque não estava fazendo nada, mas uma bola cruzada para a área foi um belo gol, né? O cabeceio foi bonito do Luiz Adriano. Eu não gosto porque eu nunca tive essa mania que a imprensa tem de nunca sempre achar um culpado pelo gol. Eu sempre gosto de enaltecer quem fez o gol. Porque às vezes um cara faz um gol de bicicleta, o cara entra, o comentarista fala, mas o fulano de tal, o volante tinha que estar do lado dele, não estava. Tirou todo o mérito. A bicicleta não adiantou nada. Um gol de chaleira, o cara dribla 3 jogadores, o cara fala, os caras caíram, deitados, não foram na bola. Não, eu acho que o Luiz Adriano fez um gol espetacular. Na hora certa, o cruzamento foi perfeito na cabeça dele e fez um belo de um gol importantíssimo naquela hora, o gol do título, né? Porque mesmo indo para os pênaltis, aquele gol foi importantíssimo. Então eu tenho que dar o mérito para ele. Não fez muita coisa no jogo, mas fez o gol, que podia ter sido o gol do título e acabou sendo. Então, apesar do Danilo não ter se antecipado, não ter se colocado, pelo menos, falta aí o cacuete do cara em ser zagueiro, né? O cara é lateral a vida inteira, aí vai jogar de quarto zagueiro. Até hoje eu só vi quarto zagueiro dar certo quando o cara é volante e volta para quarto zagueiro, né? O seu time mesmo teve um dos maiores quartos zagueiros do país quando ele era volante, era um dos maiores volantes, aí foi ser que é o Dias, Roberto Dias, né? Que não sei se você chegou a ver jogar, acho que você não viu. Não peguei. Eu vi bastante, era excepcional. E ele foi ser quarto zagueiro, baixinho, não perdia uma bola de cabeça. Por quê? Tempo de bola. Aquele cara que é Pereira, né, Zé? O Dario, outro monstro, outro monstro. Agora, o Dias é de uma época que o São Paulo construía o Morumbi e não tinha time. Então ele era o cara, ele carregava o time nas costas, ele tinha que carregar o time, ele fazia gol de falta, era um batedor de falta excepcional, marcava muito bem, não dava um pontapé, era um jogador clássico, maravilhoso de se ver jogar. Mesmo no centro de São Paulino, eu adorava ver o Dias jogar, tinha a maior paixão pelo jogo dele, porque era um jogo muito lindo. Então ele é marcante por causa disso, porque na época das vacas magras no Morumbi, quando começou-se a construção do campo até terminar, ele foi o cara, ele era o cara do time. Então isso aí é muito importante, isso marca demais. O que veio depois já veio com dinheiro, já veio com um baita time e tal. Na época de 70 para frente, quando o São Paulo foi campeão em 70. Aí já veio Pedro Rocha, Dario Pereira, aí tinha Pablo Forlan, depois veio Gerson, veio Toninho. Toninho, aliás, é o único pentacampeão, né? Que coisa, hein? Tricampeão com o Santos e bicampeão com o São Paulo. Ô Zé, só dá uma... 67, 68, 69 com o Santos, 70, 71 com o São Paulo, né? Sim. Toninho Guerreiro. Um abraço aqui pro nosso Rincon Cirilo. Eu trabalhei muitos anos com o Rincon na Record, gente boníssima. Você deve conhecer tá triste porque ele é corintiano demais. Ele é corintiano, fanático, o Rincon. Tenho saudade dele, cara. Ele faz todos os meus jogos, é ele que faz. Jogos, principalmente noturnos, lá na 10, 11 horas da noite, é o Rincon, é ele que está lá. Ele fica dormindo lá no cantinho, mas ele faz, ele liga direito os negócios lá. Ele é trabalhador pra caramba, mas o que gosta de comer o Rincon, viu? Puta, Zé, você não acredita. Tá meio gordo, né? Imagine agora, se ele está em casa preso, o que está acontecendo. Haja dispensa. Mas tá triste, o Rincon tá triste, que esse é corintianaço. E é lá de São Bernardo, ele tem um time lá que chama Marabá. O Marabá é bom lá no Amador, lá de São Bernardo. Grande, o Rincon tá dando risada aí, Zé. Michel Schum, que tá entrando aí com a gente também. Ô, Zé, vamos falar então do arbitragem. Gostou do Luiz Flávio, Zé? Perfeito, sem nenhum problema. Ótima arbitragem, segura, tranquila.
A hora que precisou botar cartão logo no começo do jogo, ele meteu um cartão, já deu uma seguradinha, porque o jogo começou meio quente, principalmente ali Fagner e o lateral esquerdo do Palmeiras, o Zé Rafael, né? É Zé Rafael que começou ou é o Rafael Veiga? Zé Rafael. Depois entrou o Rafael Veiga. Os dois são Rafael que me confundem. Só que ele conseguiu segurar, não teve mais problema nenhum no jogo, uma ou outra jogada mais ríspida. Foi perfeito, não teve nenhum problema, marcou o pênalti em cima, ele estava a 2 metros do lance, muito bem colocado, não precisou nem do VAR. Aliás, nenhum jogador do Palmeiras esboçou qualquer reclamação, né? O pênalti foi tão claro que não teve dúvida nenhuma. Foi muito bem marcado, muito em cima, foi ótima a atuação dele. O cara se preparou para o jogo, não tem a menor dúvida. Aliás, não sei como é que foi meu conterrâneo na quarta-feira, mas o Rafael Klaus foi bem? Foi criticado porque ele estava como o árbitro de vídeo no jogo Corinthians e Mirassol e pediu para ver o vídeo, o Vinícius Araújo assistir ao vídeo na entrada do jogador Juninho lá, em cima do Carlos, né, do Corinthians. E agora, ele apitando contra o Corinthians e Palmeiras, teve o lance do Jô, que o Jô põe o pé para cima e o Gustavo Gomes vai chutar a bola para frente e pega a canela do Gustavo aí o Klaus foi criticado mais por esse lance, mas no geral foi bem também. É um cara muito firme. Mas eu também parabenizo mesmo o Luiz Flávio por hoje. É um árbitro que tem muita polêmica em cima dele, né? Porque ele já é um cara polêmico. É um cara que tem um histórico já de algumas polêmicas aí na arbitragem, mas foi muito bem, porque o cara entrar num jogo desse, já perseguido, né? O Palmeiras já não estava aprovando a escala dele, ele foi escalado para esse jogo, a diretoria do Palmeiras não gostou, a torcida do Palmeiras não gostou, e o cara encarar, e foi bem mesmo, e dá um pênalti aos 40, aos 50 do segundo tempo. 50. Acho que passou na cabeça dele, só me faltava essa. Ele falou, como esse cara vai fazer o pênalti agora, essa anta, meu Deus do céu. O jogo vai terminar, tô com o apito na boca para terminar, o cara faz um pênalti. Meu pai. Quase ele expulsa o cara e falou... Mas marcou, né? Mas... Marcou bem, marcou legal. O Gustavo Gomes falou, mas não é para expulsão. Eu falei, sim, cala a boca, porque você quer me ferrar, você é louco. Ô Zé, e o Boi cansado? Eu já desconfio, hein? O Boi cansado desse jogo. Infelizmente vai ser o Luan de novo, né? O Luan está entrando naquela glória do Ganso, depois que ele operou o joelho no São Paulo e nunca mais jogou, né? Todo jogo o Paulo Ganso era o Boi cansado. Até um dia que eu falei, ele é hors concurso, é que nem o Pelé. Pelé não ganhou uma bola de prata só na vida, não entrou mais. Você sabe disso, né? O Pelé ganhou a primeira, depois tiraram ele fora. Ele falou, não, o Pelé não concorre mais. Ainda tem cara que quer discutir o Pelé, né? É só falar isso pro cara, o cara ganhou uma só. Mas o Ronaldinho Gaúcho ganhou 5, né? O Pelé só ganhou uma porque não deixaram ele participar, mas queria ganhar 10 de vida, não tem jeito. Ele foi 10 vezes artilheiro do Campeonato Paulista. Pelé tem uma marca em 1958 de 58 gols no Campeonato Paulista. Nossa. É coisa, não é para qualquer um, né? Então, eu me lembro de uma história no momento do Pelé, foi o ano, acho que foi 64, que o Pelé tinha se contundido. E o Flávio Minuano, do Corinthians, era o artilheiro do campeonato com 20 gols. Qualquer coisa assim. Eu não me lembro bem dos números. E faltava, assim, 5 rodadas, 6, para acabar o campeonato. E o Pelé estava com, vamos dizer, 12 gols. O Pelé ficou a maior parte do tempo fora. Eu não me lembro a contusão, se foi joelho, o que foi. Uma das poucas vezes que o Pelé se contundiu. E o Pelé volta num jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na Vila Belmiro. 11-0. Nossa. Faz 8 gols. Aí no domingo contra o Guarani foi 6-1, ele faz mais 5. Eu sei que o Flávio não fez mais nenhum gol. E o Pelé foi para 25 e foi o artilheiro do campeonato. É uma coisa que eu não esqueço porque é muito curioso, né? Porque o cara fala, e as manchetes é Flávio desbanca Pelé, depois de tantos anos o Pelé não vai ser, né? Que o Pelé vinha desde 57, 58 sendo artilheiro. 64 ele ia ser truncado pelo Flávio. Aí ele fez uns 15 gols, né, nesses 5, 6 jogos que faltavam aí, e passou longe e ganhou. Então,
realmente, essas coisas que a gente lembra do futebol é muito legal. O futebol é muito interessante, sabe disso. É muito interessante. Futebol é apaixonante demais, até pelo lance que teve hoje, né, Zé? A gente fala, nossa, quem que ia esperar? Podia esperar qualquer coisa, mas um Cara, eu pênalti estava ali. levantando, eu estava na frente da televisão, deu 49 e qualquer coisa, o Corinthians cruzou a bola na área. Eu estava pegando o celular e tal, já para posicionar no Instagram, para levantar, estava em pé para sair para cá, para botar uma camisa. E quando o cara faz o pênalti, eu falei, eu não acredito. O cara faz um negócio desse, né? E o jogo acaba. É demais, né? Mas é o imponderável, né? O futebol tem o imponderável Futebol Clube que acompanha todo o jogo. Está É sempre ali, alerta. inacreditável mesmo, Zé. Ô Zé, craque do Zé hoje, quem foi? Olha, um jogo tão fraco, tão nivelado por baixo, é difícil a gente dar um craque, né? Mas o destaque para mim é o Luiz Adriano que fez o gol, né? Ele tem que ser o cara, o destaque do jogo, porque fez um belo de um gol. Já volto a dizer, independente da posição do Danilo, que é problema do Danilo, não é problema dele, que subiu na hora certa, no momento certo, no cruzamento certo. E cabeceou como ninguém, né? Para superar o Cássio, só uma cabeçada daquela, né? Porque a bola foi no chão, no pé do Cássio praticamente, e entra com força. Aí não dá tempo do cara goleiro não fazer nada. É a cabeçada perfeita. Foi ele. E o segundo destaque é o Felipe Melo, que jogou, não perdeu uma viagem, comandou o time, deu bronca nos meninos na hora que precisava, não apelou. É esse o Felipe Melo que eu gostaria de ver a vida inteira, viu? Que jogador que ele é. É um grande jogador, e vou te falar, Zé, eu percebi que ele, lógico, não estava 100%, já não jogou na quarta-feira, fez muita falta para o Palmeiras, e hoje você percebia que ele estava assim, ele estava se segurando, ele ia nas divididas, mas estava preocupado com a lesão dele, porque é lesão muscular, ele se segurou, um cara que não se meteu em confusão, estava bem na boa, né, Zé? É o que ele, sei lá, é o tipo do cara que você lá atrás tivesse alguém para aconselhá-lo, alguém do lado dele, né? Alguém para dar uns tapas na bunda dele a hora que ele fizesse as coisas erradas. Ele não teve esse cara, né? Ele poderia ter mudado a cabeça dele e ter sido, que eu já falei isso antes, um dos maiores volantes da história do futebol mundial, não brasileiro. Ele podia ter sido seleção brasileira durante anos. Mas não foi, né? Aí foi expulso naquele jogo com a Holanda, foi culpado, culparam ele, né? Apesar que eu acho que ele não teve culpa nenhuma no gol, enfim. É que nem a história do Roberto Carlos e a meia, né? Que é uma das coisas mais ridículas que eu vi no futebol até hoje, né? Naquele jogo contra a França em 2006, né? Que não... Agachar para arrumar Botaram meia. ele deve ter bronca até hoje, né? É um troço frustrante para um jogador do nível dele. Os caras dizerem que ele estava arrumando a meia quando foi batida a falta. Não tinha nada a ver com isso. Não era ele que tinha que estar ali. Ele tinha que estar onde ele estava. Ele era o Sim. cara do rebote da defesa, porque ele era baixinho. Ele não tinha que estar marcando lá na linha de zagueiro. Tinha os caras grandes lá e ele era o cara do rebote. Aí crucificaram o cara do negócio da meia, o meião do Roberto Carlos. Mas isso é coisa, vou te contar, é coisa de brasileiro, né? É coisa absurda. Para Só pegar no aqui que pé a do. gente vê isso. Só para pegar no pé do cara, né? Porque. Ah, que isso. Todo o meu respeito ao meu amigo narrador que fez isso, não podia fazer nunca, né? Você não pode fazer isso. É porque você está falando para o Brasil inteiro, né? Você pega um cara e crucifica e isso fica marcado pro resto da vida, né? Roberto É Carlos foi o como, maior que você viu, é Zé? como o pênalti que o Zico perdeu, né? Na Copa de 86. Ele tinha acabado de entrar, o Zico não era nem para ter ido para a Copa. O Zico estava quebrado. O Tele fez um equívoco terrível levando o Zico. Aí coloca o Zico sem condição nenhuma, sai um pênalti e manda o Zico bater. Cara, para com o Tele, hein? Eu tô falando de Tele, não tô falando do time lá, que treina o time lá da esquina, não. Tô falando de Tele Santana, que eu tenho o maior respeito, conheci Tele, fui contemporâneo dele de Flamengo, a gente batia longos papos, ficamos amigos. Ninguém conhecia tanto futebol como o Tele, poucos técnicos brasileiros do nível do Tele, a gente cita o Cilinho, ele naquele momento mandar o Zico bater o pênalti. O cara que não era nem para estar jogando, acabou de entrar em campo, ainda não se esquentou no jogo. Põe qualquer outro para bater o pênalti, não o Zico. Então esses erros do futebol que você fica na memória da gente é que são chatos, né? O Zico ficou marcado, né? Ter perdido aquele pênalti. E perdeu porque perdeu. Está lá, se não tivesse lá, não chutava. Chutou e errou. É que nem essa história da meia do Roberto Carlos, que até hoje eu tenho a maior bronca disso aí. Nossa Senhora. Acho isso um absurdo. Zé, você acha que entre ele e o Newton Santos, você fica com o Roberto Carlos? Não, Newton Santos, que isso.
É. Newton Santos, pô. Newton Santos é glória, Newton Santos é gênio, né? Newton Santos é uma coisa absurda, né? Newton Santos deixou de ser, esse deixou de ser lateral, foi ser quarto zagueiro, uma monstruosidade como jogador, nunca deu um pontapé em ninguém. O único pontapé que ele deu foi na Copa de 62 contra a Espanha, dentro da área, que ele pulou para fora da área e levou o juiz na conversa, que o juiz estava no meio do campo, era um contra-ataque ou estava na gaveta, tá? A gente nunca sabe, né? Mas o pênalti foi meio metro dentro da área, que ele passa o pé no cara da Espanha e dá um pulo para fora da área, fica do lado da linha e o juiz dá uma falta fora da área. Tava 0-0 o jogo ali, né? A Espanha faz um gol com aquele timaço que a Espanha tinha. Sei não, mas Newton Santos, Newton Santos. Aliás, Zé, tem uma ó, curiosidade, né? Você está falando de lateral esquerdo. Eu encontrei o Rildo em 2015, que eu fui cobrir as finais da NBA, lá em Oklahoma, lá em Oakland, São Francisco e Cleveland. E na volta, antes de vir embora, eu fui para Las Vegas e fiquei lá uma semana. E logo no primeiro dia eu estava numa roleta lá e encostou um cara do meu lado com paletó de tweed, né? Sabe aqueles paletó antigo para burro, né? aham. Narigudo, magrinho assim. Eu fiquei olhando pro cara e falei, eu conheço esse cara, né? Ó, fazia anos que eu não via. Aí eu comecei a conversar com a Ana Lúcia em português e ele entrou na conversa. Oi, são brasileiro, tá? Falou, pô, eu te conheço, cara. Ele falou, sou o Rildo, pô, o Rildo da seleção de 66. Eu falei, pô, cara, tô te conhecendo, putz, tá. Aí me apresentei, né? Começamos um papo de boleiro ali, né? Aí uma hora eu falei, pô, Rildo, você. Se tem um cara no futebol de sorte que esteve sempre no lugar certo, na hora certa, foi você. Ele falou, por quê? Eu falei, não, vamos convir que você era um jogador bom, você não era nada excepcional. Você concorda, né? Ele falou, concordo, eu fazia a minha parte, eu marcava bem para burro, roubava a bola e já passava para os caras jogarem. Eu falei, pois é, cara, aí você passava no Botafogo para Newton Santos, para Garrincha, para Didi, para Quarentinha, para Pampolini. Aí você enjoou de passar a bola para esses caras, você falou, eu quero passar a bola para uns caras melhor, né? E foi para o Santos. Aí era Carlos Alberto Torres, era Pelé, era Zito, era Coutinho, era Pepe. Aí você falou, enjoei de Santos, eu quero ir para um time outro, com os caras diferentes. Aí você foi para o Cosmo, com Beckenbauer, com Pelé de novo, depois Carlos Alberto de novo, com Quinalha. Só Quer jogou em dizer, time bom, pô. você falou, eu só vou jogar em time bom e ganhador, né? Ele falou, aí ele ria pra caramba, ele falou, pois é, Zé, o que eu vou fazer? Dei sorte na vida, né? Fui pro lugar certo. Esse foi o Rildo que eu conheci, figura espetacular. Eu falei, onde você anda, né? Ele falou, eu sou técnico no Egito. Como é que tá lá no Brasil? Eu falei, os caras pagam em dia lá e bem? Ele falou, pagam na chincha e bom dinheiro. Eu falei, então esquece o Brasil. Você está indo para o Brasil? Vou passar as férias lá no Rio. E volta para o Egito e não sai de lá, não. Fica lá que a coisa é melhor. Esse foi o Rio. Mas, e teve muito Rildo aqui no futebol, viu, Zé, que eu vi. Por exemplo, você vê, lógico que não foi para cá, foi para lá, mas Ronaldão, por exemplo, zagueiro do São Paulo que jogava com. Aliás, tinha uns 2 ou 3 ali naquele time que eram bem meia-boca, né? Mas era um time que tinha o Raí, tinha o Miller, tinha Palinha, tinha Cerezo, sabe? Você olha para um lado, você tem cara que. Você tem goleiro bom, você tem Antônio Carlos, e tem cara que dá sorte, cara que é fraco e joga bola do lado de quem sabe jogar. No próprio Palmeiras, né? Você vê que tem jogador ali que não pode, um ou outro, né? Que não pode jogar. Que o Palmeiras hoje a gente está falando de um time milionário, tem grana para contratar. Agora a dificuldade maior mesmo vai ser para o time do nosso Thiago Nunes, que eu acho assim, pela derrota, o Thiago Nunes não vai ser mandado embora. Se o Palmeiras perde, eu acho que acabava o Luxemburgo no Palmeiras. Só para falar do Luxemburgo, o maior campeão paulista agora com 9 títulos. Passou o Lula, né, que tinha 8. Uhum. Só para constar aqui que o Loredinho está com a gente e o China, aqui de basquete, aqui de Campinas, também. Um abraço para os dois. Abração. Luxemburgo, 9 títulos paulistas. Luxemburgo tem uma pá de títulos, né? Tem um monte de troféu que nem eu tenho aqui atrás. Somos ganhadores. A batata dele ia assar, né, Zé, hoje? A batata estava assando. O Lucha realmente ainda é um grande treinador. Eu falei para ele aqui,
Encontrei com ele aqui em Campinas, na inauguração de um clube de pôquer. Falei, cara, você ainda é o melhor do Brasil, cara. É que você se desinteressou, você passou a ser mais cartola do que técnico. O extracampo invadiu a sua área. Volta a pisar, né? Atolar o sapato de verniz no barro. Volta a pisar na grama, volta a comer grama, que você é o melhor, cara. Ninguém é melhor que você. Você tem uma visão de jogo extraordinária. Você sabe montar time, você tem personalidade e liderança. Os jogadores sabem que você é um baita campeão. Então, quem sabe disso não discute. Você olha para o banco, o cara agora, 9 títulos paulistas. Brasileiros que são 5, né? 5 ou 6, né? 5 ou 6? 5. 5 títulos brasileiros. Pô, você vai discutir o quê com um cara desse? Se ele sabe futebol? Não vai, né? Você não vai nunca. Você pode uma vez ou outra discutir uma coisa lá. Eu não estou me enquadrando bem aqui e tal, professor. Me coloca não sei o quê. Mas discutir o que ele manda, você não vai. Ninguém vai, cara. Então isso aí é fundamental para um cara ganhar. É você ser o jogador, ser unanimidade. É exatamente aquilo que o Pereirão falou na entrevista com você, Oswaldo Brandão. Oswaldo Brandão era o cara, pô, acabou. Tanto é que ele foi campeão em todos os clubes grandes. E só não foi na seleção brasileira porque não deixaram. Mas era o cara que sabia do jogo, sem ser taticamente um colosso. Mas era o cara que sabia na época, ele sabia como manipular o time, como fazer o time jogar para ganhar. Eu soube que ele é o maior campeão pelo Palmeiras e pelo Corinthians, né? É o cara que mais ganhou títulos no Palmeiras e no Corinthians como treinador. Você imagina isso? Imagine só, né? Os dois dos maiores times do Brasil. O que você vai fazer? Nada. Nada. Ô Zé, vem aí o Campeonato Brasileiro. Não dá para falar muita coisa, porque a gente está vivendo essa pandemia aí. Vamos entrar num campeonato sem público. Ia te perguntar o que dá para esperar, Zé, mas só tendo que aguardar pelo menos umas 5, 6 rodadas aí para ver como é que vai ficar, né, Zé? Eu continuo com a minha perspectiva, né? Nivelamento por baixo. Ninguém vai jogar aquilo que podia jogar por todos esses detalhes. O detalhe da falta da torcida, o detalhe de você viajar no meio de uma Covid, né? Você sair de casa, pegar um avião, ir lá para o norte, você está no sul, vai para o norte, do norte vem para o sul. Volto a enfatizar, né? A CBF tinha que ter a sensibilidade de dividir, pelo menos em 4 regiões administrativas do campeonato. São 20 times, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Mas aí não importava se você vai juntar São Paulo, aí você classificaria 2 de cada chave, ou sei lá, fazia um play-off, um play-in, fazia qualquer tipo de coisa, diminuía o tamanho do campeonato, só para ter o campeonato. É claro que você tem gerência da televisão, que já pagou adiantado, tem time aí que já recebeu 2021, né? E como é que vai fazer? A televisão quer jogo, cara. Claro. Então a gente tem que respeitar isso aí. Agora, tecnicamente, psicologicamente, deveria ter sido feito um outro tipo de campeonato. Mas vai ser do jeito dos moldes de sempre. E vamos rezar para que dê tudo certo. Vamos rezar que essa vacina chegue logo. Eu acho que, mas não acredito que antes de janeiro ela esteja à disposição. Apesar que a coisa está todo mundo correndo atrás, estão fazendo teste aqui em Campinas, já na Unicamp, da vacina chinesa, a de Oxford já está praticamente aprovada, o governo já botou 1,9 bilhões à disposição para vir em 100 milhões de vacina para cá. Vamos rezar para que venha logo. E que esse campeonato seja bem cuidado, que os times tenham a prevenção, tenham a estrutura para cuidar bem dos jogadores, de cuidar de todo mundo, e ver o que vai acontecer. Mas volto a dizer, tecnicamente vai ser nivelado por baixo. Quem tiver melhor preparado psicologicamente, fisicamente, vai poder sair na frente. Então, o poder de recuperação vai ser muito pequeno durante o campeonato. Legal, Zé. E basquete, Zé, agora? Quais os próximos... Nós estamos fazendo o que eles chamam de o final do campeonato, temporada regular, porque tem time ainda brigando pela vaga de playoff. O lado oeste está uma briga muito boa, ainda tem vários jogos para serem feitos. E assim que terminar, entra no playoff, no normal. Melhor de 7 jogos. Só que a grande diferença aí é que os caras estão numa bolha. Os caras saem, ficam no hotel, tem que comer a comida do hotel, tem que ficar no hotel, não pode comer comida fora, não pode sair para fora do hotel.
O cara saiu, descobriu, o cara fica em quarentena. Fica isolado. Os caras vão para a quadra, jogam, acaba o jogo, vão para o hotel, todos fazem exame de Covid, depois de todos os jogos, para ver se alguém está com Covid ou não. Então é uma estrutura milionária, né? De um esporte milionário e totalmente diferente de qualquer outro no mundo, né? Então isso aí é o detalhe da NBA. Protegido por todos os lados, sem problema nenhum, mas também vai ser meio nivelado por baixo. Da mesma maneira que eu estou falando do futebol, também vai ser. Porque foram 4 meses também parados, os caras começaram a jogar alguns jogos agora. Então, não vai ter torcida. O fato de você ser o primeiro ou o último não faz diferença, porque você vai jogar na mesma quadra 7 jogos, sem ninguém do seu lado, sem torcedor nenhum. Então, isso tudo dá condição para aquele time que está pior um pouco, possa ganhar, possa surpreender. Apesar que no basquete isso é um pouco mais difícil que no futebol. Geralmente dá a lógica. Quando você chegar ali em 4 times, né, de cada lado e tal, aí a coisa fica meio afunilada e pode acontecer de tudo. Então, para mim, não tem previsão nenhuma de quem possa ser o campeão. Talvez o fator individual é que vai desequilibrar no final. Então é isso aí, mas é toda cercada de uma infraestrutura absolutamente admirável. Para quem tem alface sobrando. Né? Sim. A alface é grande, né? Ela se movimenta. Eu me lembro quando o Michael Jordan parou de jogar, a NBA teve um prejuízo de 2 bilhões de dólares por temporada. Só da saída dele. Em termos de marketing, em termos de presença de público, em termos de tudo. Eu me lembro que os caras ficaram loucos da vida e tentaram fazer um outro tipo de produção para trazer outros jogadores. Foi quando depois veio o LeBron James, que ocupou esse lugar, o Kobe Bryant. Você sempre tem que ter um estrelão para puxar tudo, né? Não tem dúvida. E nesse Campeonato Brasileiro, quem é a grande estrela? O Flamengo? Que é que tem os melhores jogadores, pelo menos em nome. Mudou o técnico, veio um técnico agora que era assistente do assistente e foi ser técnico nos Estados Unidos, futebol americano. A gente vai ser uma novidade. O que você acha, Maurício? O que você acha, Maurício? Ser técnico nos Estados Unidos. É uma aposta bem perigosa, né? É perigoso, mas é isso aí. Pelo menos tem alguma coisa legal para ver, né? Vamos ver o que ele vai fazer com o Flamengo, né? Será que vai seguir o que... É uma pergunta boa aqui. Você viu? Tá vendo essa pergunta? É do Mira de Burros. Ele está no Chile, né? Não é perigoso jogar agora um assunto que não foi totalmente resolvido? Falei, cara, o que eu estou acabando de falar. Se você tiver uma baita estrutura para checar tudo e manter os caras seguros, não tem problema nenhum. É exatamente o que você não vai conseguir ter no Campeonato Brasileiro de Futebol. Você não vai ter segurança total por causa do deslocamento. O Campeonato Paulista, eu acho que o Palmeiras ficou numa bolha, né? Ou foi o Corinthians? Não, o Corinthians ficou. Corinthians, né? Ficou concentrado o tempo todo, né? Os outros times, não. Isso aí já não é legal. Agora, num Campeonato Brasileiro de 6 meses, praticamente, como é que você vai fazer isso? Vai confinar o cara 6 meses? Não vai ter condição de fazer isso. Não vai, e na NBA você leva a família do cara, pega um puta de um quarto, uma suíte presidencial para ele e a família dele, e a moçada fica lá numa boa durante 3 meses, não tem problema nenhum. Pode ir para, por exemplo, uma piscina, está isolada, você pode ir para fazer qualquer coisa, jogar tênis. Você tem algumas coisas para fazer lá dentro do hotel, você não sai dali. Como é que você vai fazer isso no Campeonato Brasileiro de Futebol? Não tem como. Nem morto. Zé, que tenhamos então um Campeonato Brasileiro bem legal. 1 minuto e meio para o encerramento da nossa live. Passou rápido hoje, hein, Zé? Palmeiras campeão paulista. Grande abraço, Zé. Tudo de bom aí. Vamos aguardar a nossa próxima live aí. A gente vai falando aí, tá bom, Zé? Um grande abraço para todos que participaram da live. Obrigado por todos, estamos juntos, separados. Um grande beijo para o Gustavo Baioli, para o Ademir Gonçalves, para a família toda, para a Jandira, para o Zé Maria Araújo, para todo o pessoal da família, meus conterrâneos. Um beijo para Santa Bárbara do Oeste, para todo mundo. Feliz Valeu. Dia dos Pais, Zé. Obrigado. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, Zé. Tchau.